Será que a gente encontra com facilidade Amós? Quem encontrou, diga glória a Deus. Amém. Irmãos, a semana passada nós tivemos o privilégio de estar conosco o apóstolo, pastor Sérgio Gessene. Amém? Quantos gostaram da ministração do servo de Deus domingo passado? Glória a Deus. Eu acho que os que não vieram hoje não gostaram, né? Vieram domingo passado, não vieram hoje, não gostaram da pregação do nosso apóstolo. Amém. Vamos abrir então Amós capítulo 9, versículo 11, vamos ler juntos. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo nome, diz o Senhor. Vamos repetir o versículo 11. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Vamos ler também Atos capítulo 15, no Novo Testamento. Atos dos Apóstolos. Esse aí é fácil de encontrar, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 15. Quem achou, diga glória a Deus. Amém. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas destes séculos. Amém. Coloque a mão no seu coração. Pai Celestial, queremos, Senhor, que o nosso corpo seja a habitação do Teu Espírito, que a Tua palavra venha habitar ricamente em nosso coração, em nossa vida, Senhor, e que a Tua palavra, as Tuas promessas de restaurar o tabernáculo de Davi seja real, Pai, nesse tempo e nesses dias, e que as nossas vidas, cada ouvinte nessa noite, meu Deus, venha ser colocado nessa restauração como uma pedra viva do templo santo, da morada do Senhor, em nome de Jesus. E que não haja, meu Deus, fracos, que não haja, meu Deus, fracassados, derrotados, mas vitoriosos em todas as coisas, em Cristo Jesus, o Senhor. E os que recebem, diga amém. Amém. Você pode se sentar, querido. Amém. Eu queria fazer uma pergunta para você antes da gente ministrar. Quantos dos irmãos, essa semana, você fez uma oração por mim, pela minha vida e pela minha família? Amém? O irmão, se você fez isso, levante sua mão se você essa semana fez uma oração pela minha vida e pela minha família. Amém. Então eu gostaria de chamar e convocar a todos os dias, se possível, orar pela minha vida e orar pela minha família. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Eu botei uma palavra lá no grupo de líder sobre uma viagem que eu tinha feito a semana passada, agradecendo aos que oraram por mim. Ninguém disse amém, irmão Cláudio. Eu desconfiei que poucos estão orando. Então eu quero motivar você a orar pela minha vida. Amém, querido? Ore por mim, porque vai ser bênção para você. Amém.
Bem, então nosso tema hoje é o tabernáculo de Davi e o reino de Deus. Quero falar sobre esse tema com os irmãos nessa noite. Essa profecia que Amós declarou e que Pedro, apóstolo, repete em Atos 15, se não me falha a memória, ela é uma profecia tão importante que ela foi escolhida como leitura oficial no dia da fundação da nação de Israel, em 1948. Israel, quando voltou a ser reconhecida como nação, em 1948. E aqui a gente precisa lembrar que na escolha de Israel, na votação para Israel na ONU, para ser reconhecida como nação, novamente, que eles haviam sido espalhados por muitos e muitos anos, havia um empate. E ali havia um brasileiro, chamado Oswaldo Aranha, e ele foi o último a votar, e ele votou a favor para que Israel voltasse a ser um Estado. Um brasileiro abençoou Israel. Você pode dizer glória a Deus? E a promessa de Deus é que quem abençoa Jerusalém, quem abençoa Israel, também será abençoado, também será próspero. Salmo 122 diz isso. Mas, então eles escolheram esse texto para ler no seu retorno em 14 de maio de 48. Então o sonho de Israel é ver realizada essa promessa do tabernáculo de Davi. Porque Amós declarou, Pedro repetiu, Israel deseja que isso volte a acontecer, haja essa restauração do tabernáculo de Davi. Por quê? Porque significa vitória completa contra os inimigos, porque significa prosperidade completa. O reino de Israel alcançou o seu apogeu, o seu poder, a sua força, suas maiores vitórias na época em que Davi levantou o tabernáculo, na época do rei Davi, que governava sobre a nação de Israel. Então vamos entender o que é o tabernáculo de Davi. Então o tabernáculo de Davi era uma tenda. O tabernáculo era uma tenda. E dentro dessa tenda havia a arca da aliança. Essa tenda era uma tenda grande, era um tabernáculo, não era algo pequenininho. E nesse tempo, quando a arca voltou para Davi, para Jerusalém, então ele estabeleceu turno de sacerdotes e levitas para servirem a Deus no tabernáculo. E Davi levantou a adoração de 24 horas. Você ouve falar? Adoração de 10 horas, adoração de 12 horas, adoração de 24 horas. Pois Davi, ele restaurou dentro da tenda essa adoração, pelos quais os levitas e os sacerdotes realizavam todos os dias, 7 dias por semana, e todos os dias do mês era realizado essa adoração a Deus durante 24 horas. Em turnos, sacerdotes, levitas se revezavam nesse processo. As famílias sacerdotais intercedendo, adorando, profetizando o tempo todo. Isso está descrito em 1 Crônicas capítulo 16. Então o tabernáculo de Davi era a presença de Deus com o seu povo. Era um lugar, segundo Crônicas 16, que se oferecia ofertas, sacrifícios, se oferecia oração,
adoração a Deus. E ali, através disso, os povos iam conhecer os feitos de Deus. Haveria um testemunho, uma evangelização para as nações da terra, através de Jerusalém, através de Israel, que viriam conhecer e adorar o Deus único, o Deus verdadeiro. Então, assim era o tabernáculo de Davi. Quando estão entendendo, diga amém. Então veja bem, eles intercediam, como eu já falei. Os sacerdotes intercediam e ofertavam diariamente, pedia perdão pelos pecados de sua nação. Dessa forma Deus podia descer e habitar no meio de Israel. Havia intercessão no tabernáculo de Davi. Havia profecia. Eles adoravam 24 horas por dia e profetizavam sob a direção do Espírito Santo. E dessa forma era estabelecido o reino de Deus na terra. Eles profetizavam no tabernáculo. Eles adoravam. Então a adoração atrai a presença de Deus e o governo de Deus. E Davi, ele era o principal dos adoradores. Ele se levantava em adoração. Ele se derramava diante do altar, amando. E ele ergueu essa tenda para justamente adorar. E ele fez isso de todo o coração e com todo o seu amor. Então acontecia essas coisas dentro do tabernáculo de Davi. E a evangelização, porque através do testemunho de Israel, as nações viriam ouvir dos grandes feitos de Deus. 1 Crônicas 16, 1 a 9, você não precisa ler agora. Ele retrata sobre isso. Só escreva aí, depois você pode ler. Então, queridos, o tabernáculo de Davi era um sinal do reino que virá. O tabernáculo de Davi era um sinal do reino que viria. O tabernáculo de Davi era naquele tempo uma premiere da glória de Deus a ser manifesta no futuro. Era uma antecipação do reino de Deus que viria. Algo que ainda viria, mas que já se manifestava naqueles dias. É como se fosse de volta para o futuro. De volta para o futuro. Ali Deus estava mostrando como seria o futuro no seu reino, através do tabernáculo de Davi, através daquilo que era feito no tabernáculo de Davi, e daquilo que aconteceu por causa desse tabernáculo, das vitórias de Davi, das vitórias de Israel, das vitórias do povo de Deus, da paz, da glória de Deus se manifestando. Então o tabernáculo de Davi apontava para dias futuros. Então nós aprendemos que nós somos chamados por Deus para viver esse tabernáculo de Davi. E aquilo que Deus ainda vai fazer no mundo, nós somos chamados pelo Espírito Santo a viver nesse tempo, a viver agora. De vivermos um reino que ainda virá, mas que já se manifesta na vida de todo crente, na vida de todo aquele que crê no Evangelho, que crê em Jesus Cristo. Então, queridos, através do tabernáculo de Davi aprendemos o que Deus quer manifestar hoje através do seu povo. O que Deus quer manifestar na terra hoje, que aponta para o futuro, mas que já é realidade agora na vida do seu povo. Então nós aprendemos que Deus quer uma verdadeira adoração.
A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adore, de que maneira? Em espírito e em verdade. Então essa adoração do tabernáculo de Davi não era uma adoração fixa no lugar. O tabernáculo se movia, a tenda se movia. Através do sacerdote, dos profetas, ou melhor dizendo, dos levitas, a nação adorava, Davi adorava como rei. Havia uma atmosfera de adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus Altíssimo. Então nós aprendemos através desse tabernáculo de Davi que a adoração deve ser direta a Deus, sem intermediários. Porque quando a adoração não é direta a Deus, quando a adoração ela tem intermediário, precisa de alguém para que ela aconteça, ela é limitada, ela é circunscrita a um espaço geográfico. Então, para que a adoração seja uma adoração do reino, a adoração a Deus, ela não é circunscrita, ela não é colocada apenas em um determinado lugar em que os adoradores frequentem, participem, mas para que seja uma adoração como no tabernáculo de Davi, uma adoração do reino, essa adoração ela precisa alcançar o mundo inteiro, alcançar as pessoas de todas as gerações, de todos os lugares, não só desse ou daquele outro lugar específico. Então, queridos, essa adoração do tabernáculo de Davi, essa adoração do reino de Deus, ela não é mais em Jerusalém no monte, ou em lugares específicos, mas ela é agora em todo lugar. Diga, todo lugar. A verdadeira adoração que Deus procura, a adoração que antecipa o reino, a adoração que deve ser a adoração da igreja, ela deve ser em todo lugar. Se a igreja pensar e crer que a adoração é só num lugar específico, é só num dia da semana específico, essa igreja, esse povo está pagão, está cego espiritualmente, está apenas vivendo uma religião e não está vivendo a antecipação do reino de Deus que virá, mas que já se manifesta na vida de todo aquele que crê no Evangelho de Jesus. Você pode dizer amém, querido? Então essa adoração ela pode ser feita no templo, aqui no prédio da igreja, ela pode ser feita no monte, mas ela pode e deve ser feita na sua casa, ela pode e deve ser feita no seu trabalho, ela deve e pode ser feita em todo lugar. Tudo que você fizer, tudo que você realizar, é como um sacrifício vivo, é como algo que você oferece a Deus em todo momento, em todo instante, porque ela deve ser 24 horas por dia. Você pode dizer glória a Deus? Essa é a adoração do reino, essa é a adoração que nós aprendemos através do tabernáculo de Davi. Você pode dizer aleluia. Deus não habita mais numa casa feita por mãos humanas. Por isso não é mais circunscrito a apenas um lugar específico. Mas agora Deus habita em cada espírito recriado, em cada coração novo, em cada coração que creu no Salvador, no Senhor. A Bíblia diz que se tornou a habitação, o templo, a casa do Espírito de Deus, o lugar onde Deus habita, o lugar onde o Espírito Santo habita. E onde o Espírito Santo habita, há uma adoração verdadeira a Deus. É um templo, é a casa
casa de Deus ambulante, aonde esse crente cheio do Espírito Santo, esse cristão que recebeu o Evangelho, aonde ele está, ali Deus é adorado, ali Deus é glorificado, ali Deus é honrado através dessa vida. Você pode dizer glória a Deus, querido? Essa adoração, ela é sem véu. Isso quer dizer que ela não é restrita a uma classe especial de pessoas ou de certos sacerdotes. O tabernáculo de Davi nos aponta que todas as pessoas têm livre acesso à presença de Deus. Se Deus veio habitar no meio do seu povo, logo essa adoração é uma adoração não só de alguns, mas é uma adoração de todo o seu povo. Todo o povo de Deus tem livre acesso. Ninguém pode dizer assim: não, eu não adoro a Deus porque o líder de louvor não soube ministrar. Não, eu não adoro a Deus porque essa semana a pregação não me edificou, não falou comigo, então eu não estou adorando a Deus por causa disso. Não, queridos, cada pessoa é livre e tem acesso à presença de Deus, e pode adorar a Deus, e deve adorar a Deus, não só na reunião do povo de Deus, mas individualmente. Cada um tem livre acesso à comunhão e à presença de Deus. Não precisa de intermediários. Qual estão entendendo? Diga amém. Você não precisa de um intermediário. Você não precisa de um ser superior, iluminado, para te conduzir à presença de Deus. Não, querido, esse véu foi rasgado, o véu foi tirado. Agora o acesso é livre através do sangue de Jesus, do nome de Jesus e da pessoa de Jesus. Você pode dizer glória a Deus, querido? É uma adoração sem véu. Sabe, irmãos, olha aqui para mim. Isso quer dizer que não é só a oração do pastor X que faz milagres. Não é só a oração do apóstolo tal que move os céus para acontecer coisas extraordinárias. Isso quer dizer que coisas extraordinárias, que coisas grandes, Deus vai realizar através da sua vida, através da sua oração, porque você tem acesso à presença de Deus sem véu. Você pode dizer glória a Deus. A presença de Deus através de Cristo se tornou livre para que você entrasse em qualquer lugar, em qualquer circunstância que você possa viver na sua vida. Queridos, o que mais pode mexer com o coração de Deus do que a intercessão de um pai pelo filho, de uma mãe pela filha? O que mais vai ter peso de intercessão, de integridade, de sinceridade, do que a oração de um pai pela sua família, de uma mãe pela sua casa? Queridos, coisas maiores não têm acontecido na sua casa, na sua família, porque você não tem colocado diante de Deus, porque você não tem orado como deveria orar. Você precisa entrar, porque não há mais véu, o caminho é livre, o acesso é livre através de Jesus. Às vezes, irmãos, a gente e o cristão, de modo geral, vive na sua vida muitos fracassos, muitas derrotas. E ele sabe ir para um Facebook, ele sabe ir para um Instagram, ele sabe colocar umas frases lá, sabe talvez pedir que alguém, irmão, faça uma oração por mim.
mas Ele mesmo não dobra os seus joelhos. Ele mesmo não se inclina diante do Senhor para gastar 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 40 minutos de oração pela sua casa, pela sua vida, pela sua família. E o caminho está livre, e o acesso está livre. Jesus rasgou o véu. O que é que você está esperando para mudar a história da sua vida, da sua casa e da sua família, através de uma adoração genuína, como no tabernáculo de Davi? Irmão, nós somos chamados, desafiados a vivermos a fé de verdade, a vivermos o cristianismo de verdade. Cristianismo não tem nada a ver com Facebook, Instagram, fotos, se alegrando, sorrindo. Isso não é cristianismo, isso não é reino de Deus, queridos. Nós precisamos entrar além do véu, em nome do Senhor Jesus. Nós aprendemos que através do seu povo, Deus quer uma evangelização de todo o povo. Uma evangelização de quem? Uma evangelização de quem? Diga, de todo o povo. Assim como não há sacerdotes especiais, assim como não há homens especiais para te representar diante de Deus, assim como não existe um lugar definido onde você só ali pode adorar, da mesma maneira, a evangelização não está restrita a esse ou aquela pessoa. Olha aqui para mim, mas a evangelização, ela é para todo o povo de Deus. Você pode dizer amém? Não é só para alguns que se profissionalizam, mas é para todo o povo de Deus. No tabernáculo de Davi, uma das causas da sua existência era fazer conhecido entre os povos os feitos de Deus. Olha aqui para mim, querido. Nós temos que fazer conhecido as pessoas, temos que fazer conhecido a nossa cidade, os feitos de Deus na cruz do Calvário. Nós precisamos contar para as pessoas, todos nós, o que Deus fez por mim, o que Deus fez por você na cruz do Calvário. Precisamos tornar conhecido o amor de Deus, que foi a morte de Jesus na cruz, pelos pecados da humanidade, pela dor do homem, pelo sofrimento do homem. Nós precisamos fazer notórios os feitos de Deus em nossa cidade. A evangelização não é só para alguns, é para todo o povo de Deus, é para todos nós. Como viveremos o tabernáculo de Davi? Aí eu pedi ajuda aqui para o pastor P7, para me ajudar aqui nessa ministração. Pastor P7. Quantos lembram do pastor P7? Alguns aqui lembram. Lá no YouTube tem a mensagem do pastor P7 sobre o tabernáculo de Davi. Então eu fui lá e dei uma assistida na mensagem do pastor P7 sobre o tabernáculo de Davi. E ele nos ensina ali como viveremos o tabernáculo de Davi. Então nós podemos dizer, olha aqui para mim, através da célula, nós, como igreja, podemos viver o tabernáculo de Davi.
Olha aqui para mim, irmãos. Como o pastor P7 ensina nessa mensagem. Na célula, todos podem adorar. Na célula, todos podem pregar. Na célula, todos podem orar. Na célula, todos podem evangelizar. Numa celebração coletiva como nessa noite, alguns cantaram aqui na frente. Eu estou pregando, é limitado. Mas em cada célula, cada pessoa pode ministrar. Cada pessoa pode ser usada por Deus. Cada pessoa pode cantar. O dom que a pessoa tiver, ela vai ter um espaço na célula para realizar, para fazer. O que mais apresenta a possibilidade da igreja viver o tabernáculo de Davi é através dos grupos pequenos, é através das células. O reino de Deus, ele virá se manifestar na cidade, através das casas dos cristãos. E a célula é fundamental para essa manifestação do reino de Deus, do tabernáculo de Davi, onde cada cristão pode ser útil, onde cada cristão é protagonista de algo específico, de fazer, de ser alguém que realiza, de ser alguém que faz algo. Então é fundamental a nossa vivência nas células. Queridos, na célula não precisa do guitarrista para que haja música e louvor. Não precisa na célula do pastor, do pregador, apenas de um facilitador. Então, é fundamental para o crescimento espiritual que as pessoas participem de uma célula, que a igreja esteja vinculada a uma célula. Irmãos, olha aqui para mim, olha como é importante a célula. Brevemente nós vamos começar. Olha aqui para mim. Seja corajoso, olha aqui para mim. Nós vamos começar um projeto. Vamos ter uma etapa de evangelização. E aonde é que vai acontecer essa evangelização? Diga: célula. Se você não está na célula, você fica fora da igreja, você fica fora do projeto. Mas nós não vamos só ter um projeto de evangelização, ou uma etapa de evangelização, porque esse projeto é constante em nosso meio. Nós vamos ter também uma consolidação. E através de que nós vamos fazer a consolidação? Através da célula. Diga célula. Diga célula. Você precisa, querido, reavivar o seu interesse pela célula. Você precisa se organizar na sua vida, para que através da célula aconteça na sua vida o tabernáculo de Davi. O seu dom frutifique, o seu ministério cresça. Você experimente não só ficar vendo, sentado numa cadeira, vendo alguém fazer, mas você mesmo ser o protagonista do reino de Deus, da obra de Deus, como um ministro, como um sacerdote, como um profeta, como um evangelista, como um pastor, como um apóstolo, como um mestre. Você tem todo o espaço para você exercer o seu ministério através da célula. Você pode dizer amém, querido? Então é dessa maneira que nós vivemos o tabernáculo de Davi. Nós vivemos essa realidade do reino de Deus. Antecipamos o reino de Deus na terra, através de cada grupo pequeno da igreja, de cada célula da igreja. Agora olha aqui para mim. Irmãos, nós não vivemos um mundo perfeito. Quantos sabem disso? Não vivemos um mundo perfeito. Irmãos, se nós estivéssemos no mundo perfeito, sabe onde eu estaria hoje, agora? Eu estaria numa cama dormindo, deitado.
porque eu estou muito cansado. Foram 22 horas guiando. Em estrada, nunca vi tanto caminhão. O Brasil está crescendo, glória a Deus. É muito caminhão levando carga, trazendo carga. Eu me alegro com os caminhões que estão fazendo a distribuição de mercadoria, de comida, de alimento pelo Brasil inteiro. Mas para quem está dirigindo, é estressante. Principalmente para quem não tem o costume de dirigir tanto. E eu vim aqui hoje cansado mesmo. Tenho que controlar, porque quando eu fico cansado eu fico muito mais chato do que eu sou. E as coisas assim que me irritam, fica assim, pior para mim, um desespero. Deixa eu falar uma coisa para você. Não se faz célula com gente descansada. Não se faz célula, não se edifica célula, não se faz discípulo com gente descansada. Se faz célula, se faz discípulo, se alcança pessoas, se consolida a vida, se discipula vidas com gente cansada. Olha aqui para mim, querido. Depois de um dia estressante, 8 horas, 9 horas de trabalho, à noite, célula. No dia seguinte, consolidação, discipulado. Irmãos, é indesculpável alguém dizer assim: eu não fui, eu não estou fazendo porque eu estou cansado. Querido, engano da carne e do diabo, como diria o pastor Miguel Simora, meu primeiro pastor. Não é verdade, irmãos? Lá no Facebook, no Instagram, tem assim: quantas horas de Facebook por semana, quantas horas de Instagram por semana. Dá uma olhadinha lá. 3 horas, 4 horas, 5 horas, e você não podia fazer uma célula, e você não podia fazer uma visita, e você não podia fazer um discipulado, e você não pode levantar o tabernáculo de Davi, você não pode viver o reino de Deus no avant-première daquilo que virá, vivendo a obediência a Deus nesse tempo, em nossa cidade, nesses dias. Pode, irmãos. Nós podemos. Você pode. Amém? Apoie assim para o seu irmão que está ao seu lado e na frente, atrás. Diga: você pode. Nós podemos. Já é tempo de você ser líder de uma célula. Ah, mas não tenho pessoas. Vai visitar alguém descrente, prega para ela, ora com ela, vai irmão, vai igreja. Essa responsabilidade é para todo o povo. Segundo e último, a importância do testemunho no seu trabalho ou profissão. Olha aqui para mim. Se você carrega, você é templo do Espírito Santo, você carrega o Espírito Santo dentro de você. Você é morada de Deus, você é casa de Deus, você é templo santo do Senhor. Então, querido, sua adoração não é apenas em um lugar específico, em um dia na semana. Irmão, nós temos que sair dessa religião. Não, domingo é o dia que eu vou para o culto, que eu vou prestar o culto a Deus. Irmão, saia dessa religião. Essa religião não é de Deus. A religião de Deus, queridos, é adoração 24 horas. Você pode dizer amém? Todos os dias, 7 dias na semana. É o tempo todo. Então você vai manifestar o reino de Deus onde você trabalha. Você vai manifestar o reino de Deus onde você estuda. Onde você estiver.
Você vai dar testemunho do reino de Deus, com a sua vida, com as suas obras e com as suas palavras. Não é só com o seu bom testemunho, é com as suas palavras. Não é só você dando um bom exemplo, não, é você falando, confrontando as trevas. E confrontar as trevas não é você levantar a mão e dizer assim: o sangue de Jesus tem poder, tem poder. Não. Confrontar as trevas é você dizer: isso eu não concordo, isso eu não aceito, não serve para a minha vida, eu penso diferente, eu não penso igual você está pensando, eu sou contrário a isso. Você se posicionar. Não é só você ficar caladinho num canto e não mexer com ninguém, e não dar uma rasteira em ninguém. Aí você é um crente, aí você é um testemunho. É mais do que isso, irmão. Precisamos abrir a boca e falar da nossa fé. A boca fala do que o coração está cheio. Se Jesus é o teu Salvador, é o teu Senhor, então Ele é a pessoa mais importante da sua vida. Seu marido não te salva, sua esposa não te salva, seu filho não te salva, seu patrão não te salva. Só Jesus que te salva, só Jesus é o teu Senhor, Ele é a pessoa mais importante da sua vida. Então você precisa falar de Jesus. Você precisa abrir a sua boca e falar de Jesus. Eu preciso abrir a minha boca e falar de Jesus. Eu sou de Cristo, eu nasci de novo, o meu coração pertence a Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, a minha vida pertence a Cristo. Então quer dizer que só a sua religião que salva? Não, não é a minha religião que salva, só Cristo salva. E para você encontrar salvação, você precisa de Cristo na sua vida. Amém, queridos? Apresente Cristo, fale de Cristo às pessoas. Vamos deixar essa timidez, vamos deixar esse medo, esse receio, porque as trevas estão proclamando as suas mentiras. Os antivalores do reino de Deus está na mídia, na televisão, nos jornais, nos Facebook, nos Instagrams, nas mídias sociais, em todo canto, e nós vamos ficar calados. Ouse, irmão, ouse ganhar uma vida, ouse influenciar uma pessoa, ouse discipular alguém para Cristo, dê o seu testemunho. Não adianta, queridos. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Não adianta a vida toda na igreja, o ano todo na igreja, e eu não fazer um discípulo para Jesus. Um discípulo. O que adianta? Eu passar a vida inteira numa igreja só para me salvar, só para me ir para o céu, e pronto, eu estou feliz da vida, porque eu estou me salvando. Não, irmão, isso não é o tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi é para testemunho de todos os povos, de todas as nações, de todas as pessoas. Amém, querido? Em nome do Senhor Jesus. Eu tenho mais coisas para falar, mas não falarei hoje. Vamos ficar em pé e vamos orar nesse momento, em nome de Jesus.